Olá, amados da minha vida, bem-vindos a mais um vídeo. No vídeo de hoje, eu vou contar para vocês quais são os artigos mais cobrados de penal na prova da OAB. Mas antes de irmos ao vídeo, eu quero fazer um convite para você que vai fazer a OAB em 2021. Eu estou fazendo um evento que chama 50Q. Nesse evento, eu vou ensinar quais as técnicas de estudo você deve aplicar para fazer pelo menos 50 acertos na sua prova, estudando por 30 dias. Esse evento vai acontecer de 18 a 21 de janeiro e é completamente gratuito. Além das 4 aulas ao vivo que eu vou dar, eu vou disponibilizar materiais em PDF também de forma completamente gratuita lá nos nossos grupos do evento. E como é que você faz para participar? Aqui embaixo na descrição do vídeo vai ter o link para você fazer o seu cadastro e aí você vai cair no nosso grupo de WhatsApp, todas as informações vão ser passadas por lá. Agora, sem mais delongas, sobe a vinheta e vamos ao vídeo. Bom, nesse pé do campeonato você já deve estar sabendo que você não precisa, ou melhor, não deve estudar todas as matérias, todas as 17 matérias da prova, certo? Se você está sabendo disso, provavelmente você está sabendo também que penal é uma das matérias que devem ser estudadas. E mais do que isso, os artigos mais cobrados, a eles tem que se dar a total atenção. E como é que você vai saber os artigos mais cobrados? Você não vai precisar fazer mapeamento nenhum, é só assistir esse vídeo até o final e ter o rol completo. Primeiro artigo mais cobrado, artigo 14 do Código Penal. O artigo 14 do Código Penal, ele diferencia crime consumado e crime tentado. E como é que ele é cobrado geralmente em sua prova? Geralmente, ele não pede o conceito de crime consumado e crime tentado, não fala de ter crimes, aquela coisa toda. Em regra, pede-se apenas uma situação concreta. E a questão vai te deixar bem clara que o crime não se consumou por vontade, por fatos alheios à vontade do agente. E esse é o pulo do gato para você já ir procurar nas alternativas a resposta que contém a tentativa. Então, primeiro artigo 14CP, já anota aí no seu código. Segundo artigo 16 do Código Penal, que trata sobre o arrependimento posterior. Provavelmente a sua questão vai tentar te confundir com desistência voluntária ou arrependimento eficaz, ou ela vai deixar claro que o crime teve violência ou grave ameaça, porque aí você teria que saber que não se aplicaria o arrependimento posterior. Não se aplicariam as consequências benéficas do arrependimento posterior, que, segundo o texto legal, corresponde à redução da pena de 1 a 2/3. O terceiro artigo é o artigo 17 do Código Penal, que trata sobre crime impossível. No seu caso concreto, ele vai te dar uma situação em que parece que houve crime, só que no final, se você analisar a fundo, você vai ver que seria impossível que o crime fosse praticado. Por exemplo, ele vai falar que alguém tentou esfaquear a pessoa, só que essa pessoa já tinha se suicidado horas antes, morrido de arsênico. Ou então ele vai te falar que a menina desesperada achando que estava grávida, desferiu, enfiou uma agulha de crochê no próprio corpo ou tomou um remédio e começou a sangrar e teve lesões e vai induzir você a pensar que tinha um crime de aborto. Depois a questão vai te dizer que ela nunca esteve grávida para começar. Então, na maioria das vezes que se pedir esse artigo relacionado a crime impossível, ele deve te dar uma situação no caso concreto que parece como crime, cheira como crime, mas no final das contas é um fato atípico. Claro que você vai ter que analisar questão por questão, eu estou falando no geral, o que costumeiramente acontece. O próximo artigo que eu quero que você marque aí é o seu artigo 20 do Código Penal. O artigo 20 trata do erro. Erro sobre tipo, discriminante putativa, erro determinado por terceiro e erro quanto à pessoa. É um artigo que é bastante cobrado também, sempre acompanhado de um caso concreto para embasar a situação. O próximo artigo que eu quero que você anote é o artigo 70 do Código Penal. O artigo 70 do Código Penal diz respeito ao concurso formal. E a questão vai tentar fazer você confundir concurso formal com concurso material. Quais são as consequências? Um exaspera a pena, o outro soma as penas dos dois crimes. Um mediante uma ação ou omissão, comete 2 ou mais crimes. O outro mediante mais de uma ação ou omissão. Então, essas diferenças é que você tem que ficar ligado. É um artigo extremamente importante, com uma taxa de incidência bastante alta na tua prova. Próximo artigo, artigo 77. Artigo que diz respeito sobre os requisitos de suspensão da pena.
Você tem que estar com aqueles requisitos dispostos nos incisos bem decorados, bem entendidos. Ele vai tentar te confundir, por exemplo, com os requisitos de suspensão do processo, ou ele vai tentar te confundir com o livramento condicional. Precisa decorar o artigo, entender o artigo e fazer muitas questões para não perder questão boba assim. Próximo artigo que eu quero que você marque aí no seu slide, artigo 107. Artigo 107 diz respeito às hipóteses de extinção da punibilidade. Também tem que ter esse rol decorado, um rol curtinho, 7 artigos, facinho. Agora, entrando nos crimes em espécie, há 3 crimes principais que você precisa saber de cabo a rabo. O primeiro deles, você já deve saber, artigo 121, o artigo que trata sobre homicídio. Tem que saber o que é homicídio culposo, o que é homicídio doloso, homicídio privilegiado, homicídio qualificado. Você tem que saber todos os pormenores do artigo 121 que trata sobre o crime de homicídio. O segundo dos crimes em espécie, que você tem que ter decoradinho aí, anotado no seu slide, artigo 129, que tipifica o crime de lesão corporal. Tem que saber quando é lesão leve, quando é grave, quando é gravíssima, quais são as consequências. Tem que saber quais as consequências da lesão culposa, saber diferenciar a lesão culposa de lesão dolosa. Isso talvez você não tenha tanto problema, mas esse artigo tem que ser bem estudado e tem que fazer bastantes questões sobre o tema também. Por fim, o último dos artigos, que também trata sobre um crime em espécie, que você tem que ter anotado aí, é o 155, que tipifica o delito de furto. Você tem que saber quais são as hipóteses de furto qualificado, principalmente aquela prevista no parágrafo 7º do 155, que foi uma alteração recente e, como você sabe, a FGV adora alterações. Então é isso, esses foram os artigos mais cobrados nos últimos 15 exames aplicados pela FGV. Se você gostou do vídeo, deixa um joinha aqui, que ele é entregue para a maior quantidade de pessoas possível. Até a próxima!